Olá, boa noite. São 18 horas e 47 minutos, praticamente 7 horas da noite, do dia 21 de janeiro de 2023. Vamos voltar novamente, depois de ter tratado do sudário, vamos voltar novamente à discussão do Rabino Jequiel sobre a existência histórica de Jesus, o Sefer Toledot, isso é, vamos voltar ao século XIII, XII e XI. Então, foi dito que o Sefer Toledot só apareceu no século XIII porque a Kahal hebraica tinha medo de que, se o Talmud, ou seja, os livros escritos pelos rabinos, entre os quais estão o sagrado Zohar, fossem conhecidos dos cristãos, apareceria uma judeofobia que ninguém conseguiria segurar. E aí, então, eles tiveram esse cuidado de esconder. Mas no século XIII nós já vimos que o Rabino Jequiel faz um debate que chega ao público, onde ele dá uma genealogia de Jesus, que é o filho da puta. Então, como chegou a isso? Como é que, vamos dizer assim, um império centralizado na figura do Papa e imenso, o Império Romano Antigo, foi herdado pelos bizantinos? Então, aqui nós temos o mapa do Império Cristão do Oriente. Então, o Império do Ocidente, a sede era em Roma, e o Império do Oriente, a sede era em Bizâncio. Então, a questão era o que sobrou do Império Romano do Oriente. E era vastíssimo, era muito grande. Aqui nós temos de um ângulo muita terra. E nós temos ainda um melhor. Vamos ver se eu consigo encontrar para vocês. Era uma coisa fantástica. Aqui está. Então, essa era a cristandade medieval. Olha, Roma está aqui, o Papa está aqui, na Itália. Mas tudo isso constituía o que foi o Império Romano e agora era o Império Cristão. Com o Papa como centro, o cristianismo foi difundido por todas essas regiões e a Kahal precisava destruí-lo. Era muita terra e ela teria que ter muito trabalho. Então ela usou o primeiro expediente, ela usou várias frentes. Usou a frente econômica, usou a frente religiosa, usou a frente cultural, usou a frente política. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a frente econômica. Nós vamos mostrar aqui a vocês como é que eram, assim como Júlio César, quando refez o calendário, só tinha 10 meses, né? Por isso que dezembro é 10. Outubro, novembro, dezembro. E ele começou com januário, februário, márcios, abriles, maia, júnios, júlios, augustos. Então, ele reformou o calendário, dando 12 meses, colocando o nome de deuses. Januário ao deus Jano, februário ao deusa Februa, márcios ao deus Marte, aprilis a deusa Aprilis mesmo, júnios a deusa Juno, júlios a ele próprio, Júlio César, Augusto, foi depois o próprio Augusto quem colocou o mês de agosto em homenagem a ele, e aí daí para frente não tinha mais ninguém, ficou setembro, outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, por isso que até hoje nós temos os 4 meses do ano são resquícios do antigo calendário. 7, 8, 7, 8, 9 e 10. Então, do mesmo jeito, eram os dias da semana. Se a gente, em português, nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Mas por que feira? Antigamente não era assim. A gente ainda tem resíduos disso no espanhol. Por exemplo,
o domingo, Domenica, o dia do Senhor. Depois vinha lunes, dia da luna. Martes, dia de Marte, né? Depois, miércoles, dia de Mercúrio. Jueves, dia de Júpiter. Viernes, dia de Vênus. E depois, o sábado era Shabat mesmo, e o domingo era o Domino Dies, o dia do Senhor. Então, veja, o calendário antigo foi feito por Júlio César com o nome dos deuses. E o calendário moderno também, e os dias da semana, então os meses tinham o nome dos deuses e os dias da semana o nome dos deuses. Mas, no nosso calendário de hoje, é segunda-feira, porque o primeiro dia é domingo. Partindo-se do domingo, você tem domingo é o primeiro dia da semana, como diz os Atos dos Apóstolos, no primeiro dia da semana, reunidos os apóstolos. Então já começa com a segunda. Mas segunda-feira. Por que feira? Por que não lunes, dia da lua? Terça-feira. Por que não martes, dia de Marte? Quarta-feira, miércoles. Por que não dia de Mercúrio? Porque quarta-feira. Quinta-feira. Por que não jueves, dia de Júpiter? Sexta-feira. Por que não viernes, dia de Junho? Os sábados eles respeitavam, por causa dos judeus, que eram os principais comerciantes, mas começaram, assim, economicamente, a destruir o Império Bizantino. Como aqui nós vamos mostrar a vocês. As feiras eram feitas dentro dos castelos. Aqui nós temos um castelo. Então, dentro desse castelo, olha, é uma confusão, né? Mas aqui dentro eram feitas as feiras, ou seja, havia proteção para os agricultores, para os pecuaristas, para aqueles que tinham produtos para vender, entravam no castelo 2 ou 3 vezes por semana e vendiam aqui seus produtos. O que aconteceu? A Revolução Burguesa. Ou seja, era feita dentro do castelo, e aí uma classe financiada pela Carral, então vai fazer o seguinte, vai fazer do lado de fora do castelo. Aqui não tem, tá vendo? Ó? O castelo era murado e tinha soldados. Então agora aqui não mostra, mas a Carral vai financiar alguns homens que vão fazer com que sejam construídas aqui do lado de fora do castelo as barracas dos vendedores, criando uma cidade inicialmente mal construída, mas que depois vai terminar se tornando isto aqui. E surge uma nova classe, a burguesia, a nova classe urbana. Pronto, estava dado o golpe. Agora, o que era feito dentro do castelo, as feiras, que era a principal fonte de economia da nobreza, agora será feita pelos burgueses. O nome burguês vem, a primeira cidade onde foi feita isso se chamava Bruges, que nós trazemos por Burgos, e de Burgos veio burguês, a nova classe burguesa, urbana, cidade. Surgiram as cidades. Só havia grandes capitais, como Roma, Constantinopla, e vai por aí, né? Paris, e aí agora vai surgir muitas cidades. Ou seja, eles vão quebrar economicamente a nobreza. Eles não tocam no Papa porque a ordem social seria terrivelmente afetada. E eles também sofreriam. Então, os burgueses destroem a economia do Império Cristão. E isso vai causar com que o Império desmorone economicamente. Por quê? Porque cada castelo tinha uma renda através da feira e através do controle das terras que estavam ao seu redor. E aí, com a burguesia, que é exatamente esses vendidos, que se vendem à Carral judaica e alugam milicianos, soldados, porque era dentro do castelo, porque o castelo tinha proteção, os muros e os soldados.
mas eles alugam milicianos. E esses milicianos vão tomar conta de fora dos muros. Por isso vai nascer as cidades. Porque tem a plantação dos milicianos. Então, o produto do campo vai ser levado para o castelo, ia ser levado para o castelo e lá era vendido. Agora não vai ser mais levado para o castelo. Agora vai ser levado para as cidades. Pronto. Então, com isso, o primeiro golpe está dado. As cidades são o primeiro golpe para destruir o feudalismo, ou seja, a cristandade. Agora os nobres, os príncipes, os duques, os barões não têm mais as suas rendas. Logo, logo eles vão tomar os campos, que os judeus não podiam tomar, então eles vão comprar e, através deles, os judeus vão possuir terras e, assim, através da revolução econômica, aqui nós temos, está vendo, ó, como eram as cidades aqui, ó, as ruas tinham degraus, tinham calçamento, está vendo, ó? Então, essas são cidades da época em que começaram as primeiras cidades, chamada burgos. Daí vem a palavra burguês e burguesia, que hoje é maçonaria. Então foram vendidos. Resultado, assim, através da Revolução Econômica, os castelães, ou seja, os príncipes, os duques, os condes, os barões, então deixavam de poder contribuir para o rei e a economia feudal caiu. Pronto. Essa é a primeira grande revolução por cerca do ano 1000. Eu vou chamar de as revoluções do milênio, esse capítulo. Esse é o primeiro golpe estrategicamente planejado. O segundo golpe é através da arte. A arte medieval é uma arte onde se faz de propósito as figuras feias. Então, os quadros, as imagens, todas elas são feitas de uma maneira onde você não veja o corpo. Olha só, tá vendo? Ó? O corpo das pessoas não é retratado, é sugerido somente. A estética medieval é uma estética que esconde o corpo. E isso é a arte da época, é o estilo da época. E assim, esse tipo de arte é que vai caracterizar. Aqui nós temos o retrato de São Francisco de Assis. É um retrato mesmo. Aqui está ele como era, viu? Bonitinho como você pensa que era, não era. Assim, era feio pra cacete. Então, eles vão agora fazer uma revolução na arte. Então, primeiro econômica, segundo artística. Então, nós temos aqui alguns quadros da época. Vejam vocês, está vendo? Ó, o estilo como é que é. Você não percebe o corpo da pessoa, apenas sugerido, ó. Aqui nós temos vários. Está vendo, ó? Essa feiura era feita de propósito, era imposta pela igreja, era feita de propósito. Por quê? Para não despertar a concupiscência. O que é concupiscência? O desejo sexual. Ó, tá vendo? Essa concepção artística era própria do sistema feudal, era própria do feudalismo, ou seja, do Império Cristão medieval. Então, o primeiro golpe foi econômico, com a burguesia, o segundo vai ser artístico. Ou seja, nós vamos ver que os primeiros passos vão ser dados no sentido de mudar essa estética e substituí-la por outra, onde o corpo vai aparecer de uma maneira muito bonita e atraente. Então, essa é a revolução artística. Aqui nós ainda temos, olha só, que figura feia, né? Mas isso era imposto pela igreja, né? Você não podia, Basílio, um rei, né? Mas não podia pintar de outra maneira, porque não podia estimular a concupiscência. Então, aqui nós temos, ó,
gravura sobre a batalha, soldados em batalha. Você não vê soldado nenhum aí. As cenas são sugestões. Parece coisa de criança, não é isso? Mas era de propósito. Não é que não houvesse gente que não soubesse fazer. Sabia-se fazer. Mas não se podia fazer porque a igreja não deixava. Não permitia. Aqui nós temos cavaleiros. A cavalaria era uma instituição medieval. E aqui agora a Carral vai fazer a segunda grande revolução artística. E essa revolução vai fazer com que as imagens, e aqui nós temos um São Miguel Arcanjo em alto relevo, tá vendo, ó? É feio, mas é feio de propósito. Então, agora eles vão fazer imagens que despertem a concupiscência. Imagens que, ao invés de simplesmente, vamos dizer assim, atingirem o senso estético e a inteligência, vão atingir a sexualidade. Essa é a segunda revolução que vai destruir completamente a fé. Nós temos aqui aquilo que os judeus chamam Idade das Trevas, a Enciclopédia Life chama Idade da Fé. Os camponeses viviam felizes, ó. Aqui nós temos uma família botando pão na mesa. E você vê que a aparência deles, ó, é tranquila. Vivia-se uma vida feliz, tranquila, pobre, mas tranquila. Não o inferno que a gente vive hoje. Então, mudaram tudo, mas mudaram muito lentamente e com uma esperteza que inimaginável. Então, vamos mostrar devagar, porque tem muita coisa. Então, não vamos mais mostrar a arte medieval, porque nós já mostramos bastante, né? Aqui nós temos os artesãos, que são os verdadeiros maçons. Aqui estão, ó, tá vendo? Ó? Os artesãos aqui estão fazendo uma pedra, esse outro está usando uma alavanca para modelar aqui também outra peça, e o dono, o que encomendou a obra, está sentado aqui vendo ser feito o trabalho dele. Aqui está outros artesãos. A maçonaria antiga, chamada as guildas, eles vão substituir isso aqui, fazendo grandes galpões, onde, em vez do artesão trabalhar dentro do castelo, com o nobre sentado no trono olhando para ele, eles vão fazer imensos galpões, e dentro desses galpões, milhares de trabalhadores. Aqui são tintureiros, estão tingindo tecidos, né? Aqui são fabricantes de vidro, soprando, tá vendo? Nessa cana, soprando nessa cana, eles estão fazendo aqui um frasco de vidro. Então, essa é a maçonaria verdadeira, cristã. As guildas, os artesãos ou artesãos medievais vão ser substituídos por um tipo de galpão enorme que vai colocar vários artesãos, e esses artesãos todos vão ser financiados por um ou dois banqueiros. E eles vão tomar conta da produção. E eles vão fazer da produção o que eles quiserem. Mas o Papa vai tentar travar isso, estipulando a lei do justo preço e do justo peso. Mas aí é o comércio, ainda é a revolução econômica. Nós não estamos dividindo tão metodicamente quanto gostaríamos. Ali ainda é a revolução econômica, ou seja, os artesãos vão ser substituídos por galpões, manufaturas, então os artesãos que faziam as suas obras diante dos nobres que eles encomendavam vão agora ceder a uns galpões enormes com várias pessoas fazendo aquilo que cada um fazia diante do nobre que encomendava. Então, as grandes manufaturas seriam equivalentes a fábricas quando chegar à industrialização. Assim, nós vamos ver que, pouco a pouco, a estética vai mudando até que, finalmente, nós chegamos a isso. Nós chegamos a isso aqui. Aqui, ó, o quadro evidentemente
concupiscência, luxúria. É um adolescente nu de bunda de fora, um bundão que não tem tamanho, uma mulher mostrando a vagina, as colchonas, e ele pegando nos peitos dela. Essa evolução cultural e artística vai se chamar 400 e vai terminar no 500, na Renascença. Então, eles vão usar de vários meios, mas principalmente o econômico, com o nascimento da burguesia e as cidades. Olha que maravilha, a coisa vai chegar a isso, Aquelas cidades incipientes vão chegar a se tornar isso aqui. Então, minha gente, é muita inteligência, é muita esperteza. A Carral não está de brincadeira. Olha aqui, um Adão e Eva, ele com o pinto de fora e ela com a vagina à mostra. Tá vendo, claramente. Ou seja, os financiadores dessa arte é a Carral. A intenção é destruir a fé. Assim, aqueles quadros que vocês viram que eu acabei de mostrar, que era obrigatório pela estética da igreja, agora são substituídos por imagens desse tipo, por quadros desse tipo, que vão fazer com que o homem olhe para a imagem e sinta, vamos dizer assim, vibrar dentro dele a luxúria, a sexualidade. E ainda não vão mexer na construção das grandes catedrais. Então, as grandes catedrais ainda permanecem. Aqui nós temos a Catedral Gótica, feita por maçons, cristãos e monges beneditinos. Então, eles vão deixar ainda, por enquanto, os edifícios. Depois, eles vão mexer também nisso aqui. Mas, olha que beleza, é lindo. Mas acontece que aqui é o retrato de Albert Dürer, um pintor. Mas vocês não imaginam o impacto na época que foi passar daquela estética para essa. Isso aqui, minha gente, eles estão quase transando, né? Esse adolescente, aliás, seria pedofilia, né? Essa mulher, aqui no beijo, né, é uma pedófila, que está com um rapazinho. Isso vai ser feito de propósito para poder fazer com que os cristãos deixem a estética medieval, que era apenas uma insinuação, para chegar até isso aqui, o Davi de Michelangelo. O pinto de fora é uma das estátuas mais belas da Renascença e mais conhecida. Teve que quebrar a prefeitura quando se percebeu que o templo estava danificando a estátua. Então teve que, para botar ele dentro do edifício, ele era tão grande, eu não sei exatamente a metragem, mas teve que quebrar as paredes da prefeitura para poder botar ele dentro e depois reconstruir para que ele não fosse danificado pelo tempo. E o pintão aqui de fora. Então vocês vejam que não é brincadeira. E aqui estão croquis de Leonardo. Tá vendo, A anatomia é explorada totalmente, a perspectiva é explorada totalmente e a ideia central vai começar a se desenvolver. Aqui nós temos o estado intermediário, Fra Angelico e Andrea di Verrocchio. Então, Fra Filippo Lippi, Fra Angelico, Verrocchio vão começar a fazer as mudanças lentamente, e a arte medieval, as características medievais vão sendo pouco a pouco substituídas por outro tipo de estética. E essa estética, aqui nós temos, por exemplo, a descida da cruz, que é um meio termo já. Aqui Jesus está nu, mas ele não tem essa nudez não escandaliza. Aqui do lado está Maria Santíssima e aqui do lado Maria Madalena, o apóstolo São João. Aqui seja Mateus e Nicodemos. Então, pouco a pouco, vão se modificando, né, os valores, como estão fazendo, como fizeram aqui no Brasil na Semana da Arte Moderna. Assim, nós vamos vendo que a Carral vai destruir o Império Romano
tanto do Ocidente quanto do Oriente. Isso eu vou chamar a revolução do primeiro milênio. Acabaremos aqui e vamos deixar para o próximo a completude, o complemento. O próximo será de cheio, mostrando como a obra foi feita com todo vigor e como houve luta da parte dos cristãos, guerra e muito sangue derramado, e quem não sabe acha que era por crueldade dos cristãos, mas eles sabiam o inimigo que eles enfrentavam. Então, no próximo nós vamos apresentar os cátaros, vamos apresentar os templários, vamos apresentar o Dante Alighieri e vamos mostrar a vocês que por trás das belas obras de arte, que por trás de coisas bonitas e moralmente, vamos dizer assim, aprovadas, estava acontecendo a revolução do milênio. São 4 revoluções: a econômica, a cultural, a artística e, sobretudo, depois, a política. Eles vão terminar fazendo a política que eles querem. Por enquanto, eles não estão ali debaixo da lei do justo preço e do justo peso. Por isso, eles chamam de Idade das Trevas. Mas, aqui, ó, Enciclopédia Life chama Idade da Fé. Já mostrei uma vez, vou mostrar de novo. Idade da Fé. Não tem Idade das Trevas. Porque a Idade Média não foi Idade das Trevas. Mas o judeu diz que sim. E o maçom também diz que sim. E assim é conhecido. Então encerramos aqui. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo nós vamos continuar.